Bom dia, gente. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de tabela periódica e agora a gente vai falar sobre as propriedades periódicas. Bem, para que a gente possa falar sobre propriedades periódicas, a gente precisa compreender um conceito extremamente importante, que é o conceito de carga nuclear efetiva, certo? Carga nuclear efetiva, eu posso assim dizer, é a carga que cada elétron sente do núcleo, levando em consideração que nem todos os elétrons vão sentir a mesma carga, certo? Então aqui eu tenho o meu núcleo. Em volta desse núcleo eu tenho a eletrosfera. Essa eletrosfera ela é ocupada por elétrons. E cada elétron está a uma distância específica do núcleo. Então, aqueles que estão perto do núcleo sentem uma maior carga. Aqueles que estão mais distantes sentem uma menor carga. Mas todos sentem uma carga. Então, a carga do núcleo é uma, mas a carga que cada um sente é diferente. Essa carga que cada um sente, considerando a distância com o núcleo, é o que a gente chama de carga nuclear efetiva. Para exemplificar para vocês, eu vou mostrar o contexto de sala de aula. Então, estou eu aqui na frente dando aula, então vocês lá sentadinhos nas cadeiras de vocês, certo? O que acontece? Suponhamos que nós somos um átomo, em que eu sou o núcleo e vocês são a eletrosfera com os elétrons. A minha voz vai ser a carga nuclear. Aquele que está perto de mim vai escutar a minha voz com altura considerável. Então, ele sente bastante a carga no núcleo. Aquele que está lá atrás, ele também vai ouvir a minha voz. Porém, ele não vai ouvir tão alto como quem está na frente. Então, eu digo que a carga do núcleo é aquilo que o núcleo incide, mas a carga nuclear efetiva é aquilo que você sente. Então, a minha voz é a carga nuclear. Aquilo que você ouve é a carga nuclear efetiva. Tranquilo? Espero que tenha sido claro aí, vocês tenham conseguido entender. Vamos lá, falar da primeira propriedade, que é o raio atômico. Eu vou tentar ser o mais simples possível, tá certo? Para colaborar com essa forma de aula que nós estamos adotando agora. O raio atômico, ele é o tamanho do átomo. Então, quer dizer que quanto maior o átomo, maior o seu raio. E existem dois fatores que vão interferir no tamanho do átomo, que é a quantidade de camadas ocupadas por elétrons e a carga nuclear efetiva. No caso, esse número quântico principal seria o que a gente chamou lá na aula passada, no modelo de Bohr, de nível. Então, quanto mais níveis ocupados, maior é o tamanho do átomo e, portanto, maior vai ser o raio atômico. A carga nuclear efetiva, ela vai interferir no sentido de que quanto maior a carga, maior vai ser a atração dos elétrons para perto do núcleo. Se eu diminuo a distância entre o núcleo e os elétrons, eu estou diminuindo o raio atômico. Então, vamos lá. Eu tenho um átomo e ele tem aqui as suas camadas. Quanto maior a quantidade de camadas de um átomo, maior vai ser o seu raio. Então, nesse caso, o número quântico... Isso. Então, quer dizer que o número quântico principal, que é o número de níveis, ele vai interferir em que sentido? Porque quanto maior a quantidade de camadas, maior é a distância entre o núcleo e a camada externa. Então, maior vai ser o raio. Já quando eu tenho uma carga nuclear, eu tenho que considerar aqui que eu tenho um núcleo que tem uma carga nuclear. Quanto maior a carga nuclear, mais ele puxa para perto de si essas camadas. Como resultado, a distância entre eles dois vai diminuir. Então, para falar num português bem simples, para que vocês entendam, eu vou exemplificar assim, ó. Como você saber como se comporta o raio? Vejam só. Quanto maior a carga nuclear, menor vai ser o raio atômico. Quanto maior o número de camadas, N, que é o nível, menor é o raio atômico. Então, como eu disse, quanto maior o número de camadas, maior vai ser o raio atômico. Quanto maior a carga, ela puxa mais os elétrons para perto do núcleo, diminuindo a distância, portanto, diminuindo o raio atômico. Tranquilo? A próxima propriedade periódica é chamada de energia de ionização. O que é energia de ionização? A energia de ionização, ela é a energia que é necessária para eu remover um elétron que está na última camada. Então, eu tenho aqui um núcleo e em volta desse núcleo eu tenho uma eletrosfera. Nessa última camada, que é a chamada camada externa, vai ter um elétron. Esse elétron, ele pode ser removido, por exemplo, para formar uma ligação química. Dependendo da quantidade de energia
que eu gasto para remover esse elétron, eu vou dizer que eu vou ter uma maior ou uma menor energia de ionização. Então, a energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo, ou seja, para formar um íon. Tranquilo? Mas vamos lá, essa energia de ionização, ela vai depender da dificuldade de remover esse elétron. Quanto maior a dificuldade de eu remover esse elétron, maior vai ser a energia de ionização. Quanto menor a dificuldade de eu remover esse elétron, menor vai ser a energia de ionização. E aí, nesse caso, para valer a energia de ionização, eu preciso considerar que, para eu remover um elétron, eu dependo dele estar preso, ou melhor, ou ele está mais preso ou mais solto ao átomo. E aí é onde entra a carga nuclear efetiva. Veja, se eu tenho um núcleo, se esse núcleo for muito forte, ele prende muito esse elétron. Então, para eu remover esse elétron, eu vou ter que gastar muita energia. Agora, se esse núcleo é fraquinho, eu não vou ter dificuldades em remover esse elétron. Então, a energia que eu gastar vai ser pouca. Então, eu costumo dizer que a energia de ionização ela é diretamente dependente da carga nuclear. Porém, ela é inversamente proporcional ao raio. Se eu tiver um maior raio atômico, eu vou ter uma menor energia de ionização. Então, entende que para poder tu compreender as propriedades periódicas, tu precisa entender só o raio. Porque se tu entender o raio, tu sabe como todo o resto se comporta. Então, quanto maior o raio, menor energia eu vou gastar. Porque o elétron está tão distante do núcleo que fica fácil tirar esse elétron. Agora, se o raio é pequeno, a energia de ionização vai ser bem grande. Vamos em frente. Aí aqui, ó, eu trouxe até uma imagem para ilustrar para vocês o que seria essa questão de a dificuldade, tá certo? Vê, o menininho tá aí, ó. Como o raio, ele tem poucos elétrons e poucos prótons, então fica bem fácil remover o elétron na última camada. Então, a primeira situação, ela representa o que seria uma baixa energia de ionização. Já a segunda, ela representa o que é uma alta energia de ionização. Então, na baixa energia de ionização, que é o primeiro caso, eu vou ter uma baixa carga nuclear. Agora, no segundo caso, eu vou ter uma alta carga nuclear. Ou seja, o núcleo, ele prende tantos elétrons que dificulta a remoção deles, então eu gasto mais energia. Já na primeira situação, o núcleo tem tão pouca carga que facilita a remoção desses elétrons. Então, é como eu disse, quanto maior a carga nuclear, maior a energia de ionização. Então, seria mais ou menos assim a relação entre a carga nuclear, o raio atômico e a energia. A carga nuclear, quando for alta, ela vai diminuir o raio, porém vai aumentar a energia. Professora, isso é o samba do crioulo doido. Não entendi, foi nada. Me salve. Vou salvar, calma. A gente vai fazer exemplo, vai ficar mais fácil. A carga nuclear é aquela carga que está no núcleo. Lembra da minha voz? A minha voz. Lembra que a minha voz, que é a carga nuclear? Se a minha voz for alta, você vai dormir na minha aula? Não vai. Então, quer dizer que a carga nuclear é a minha voz e dormir na minha aula seria a energia que tenta te tirar da minha aula. O sono, por exemplo. Então, quanto maior for a minha voz, maior vai ter que ser o sono para te tirar da minha aula. Então, quanto maior a carga nuclear, maior a energia para remover o elétron. Da mesma forma, quanto maior a carga nuclear, mais alto tu ouve a minha voz, ou seja, mais próximo tu fica de mim na sala de aula, mais preso tu fica a mim. Entendeu? Então, vai diminuir o teu raio.
Eu espero que vocês tenham entendido. Se não, vocês me mandam lá nas dúvidas que eu vejo uma outra forma de explicar melhor para vocês, tá certo? Vamos em frente. A próxima propriedade periódica é a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Qual é o objetivo dessa propriedade? É explicar a razão pelo qual um átomo ele consegue atrair elétrons. Certo? Então, a afinidade eletrônica vai ser a energia liberada quando um átomo tenta ganhar elétrons. Então, enquanto a energia de ionização remove o elétron, a afinidade eletrônica, ele vai lá e quer dar esse elétron. E aí, a afinidade eletrônica, ela vai depender da carga nuclear. Então, quanto maior for a carga do núcleo, maior vai ser a afinidade eletrônica. A próxima, que é bem parecida com a afinidade eletrônica, é a eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade de um átomo em atrair elétrons. Aí você fala, professora, para mim é a mesma coisa que a afinidade eletrônica, mas existe uma diferença. Por quê? Na afinidade eletrônica, ele tem facilidade de atrair elétrons, mas na eletronegatividade, ele se mantém atraído por esse elétron. Então, é aquela coisa, um átomo, ele atrai o elétron para próximo de si, certo? Mas ele tem que ter capacidade eletrônica de manter esse elétron. E aí eu digo que ele é eletronegativo, certo? Então, a afinidade eletrônica vai ser a capacidade que eu tenho de ganhar aquele elétron, independente de eu ter atração por ele ou não. Agora, a eletronegatividade é a capacidade de eu atrair. Eu vou atrair o elétron para próximo de mim.